voltando, mais um bloco. Estamos aqui com a doutora Daniela, para você que chegou agora, que precisa estar se inteirando. Estamos com a doutora Daniela Alvim, reumatologista, e com o tema doenças reumatológicas. O que você precisa saber? E aí ficou uma pergunta, né, doutora Daniela, de uma telespectadora, a Thalissa, relacionado a se existe alguma doença reumatológica que pode vir a causar aborto, né? Porque ela já perdeu 2 bebês, né? E aí um dos médicos, segundo ela, pediu para que ela procurasse a reumatologista, né? Então, fica a pergunta. Thalissa, né? Thalissa. Obrigada, Thalissa, por perguntar. Existe, sim, uma doença reumática que precisa ser investigada nesses casos. Essa doença chama síndrome do anticorpo antifosfolípide, tá? É uma doença autoimune, onde o teu organismo, o organismo do paciente, passa a produzir células de anticorpos que vão causar isquemia placentária. Tá? É uma doença fácil assim, de tratar, o paciente pode ter sucesso no tratamento, tá? Mas precisa de uma avaliação, sim, com o reumatologista, tá bom? Ok. Doutora, também uma outra situação que também é comum e na sua especialidade é a respeito de, hoje a expectativa de vida aumentou das pessoas, da população. E tornaram-se, com a expectativa de vida aumentando, a vida funcional e ativa, a capacidade de laborar das pessoas também. A reumatologia, ela desenvolve precocemente, ou desenvolve incapacidade, geralmente desenvolve, tira pessoas do mercado de trabalho. Como a reumatologia interfere na capacidade das pessoas? As doenças reumatológicas, né, principalmente a artrite reumatoide, por exemplo, vou usar ela como exemplo, ela é uma doença que gosta de acometer a sinóvia, que é uma membrana que acomete as articulações. Então, essa doença, se não for tratada adequadamente, ela vai destruir a sinóvia daquela articulação e, posteriormente, a cartilagem, o osso, levando a uma fusão da articulação. Porém, essa doença ela já tem muitos medicamentos, né, que não, por exemplo, os imunobiológicos, onde o paciente, se for tratado adequadamente, ele não vai chegar nesse nível, ele não vai ter essa incapacidade. Então, isso acontece com muitas doenças reumáticas. Se o paciente for tratado, for diagnosticado logo, ele não vai ter incapacidade, ele pode ter uma vida normal. Inclusive, isso é até pauta de muitas perícias, na verdade, né? São muitas pessoas que recorrem à perícia e até ficam aborrecidos, questionam, porque as perícias elas observam que a pessoa tem capacidade laborativa ainda, né? E as pacientes reclamam, questionam, porque sentem desconforto, dores, e é uma questão muito comum, perguntar se a incapacidade não pode fazer com que eles usem o termo encostar, né? Na verdade, né? Talvez pode gerar uma incapacidade naquele momento que a doença está em atividade, que a doença está inflamando aquela articulação. Porém, se for tratada com o início do medicamento, dentro de 4, 6 semanas, 2 meses, o paciente pode voltar, sim, a ter uma vida normal. Tá? Isso depende também do tipo de lesão que ele já tem, se ele tem alguma sequela. Mas as doenças reumáticas, graças a Deus, elas, se forem tratadas seriamente, isso depende também do paciente, né, levar a sério o seu tratamento, não gera incapacidade. Daniela, a gente percebe que a reumatologia ela trata doença de dores, né? Como o Jeová falou, doenças que incapacitam, às vezes, por conta das dores. Tem uma doença que é muito falada na reumatologia, que a reumatologia assumiu isso aí, que é a fibromialgia. Acaba que a fibromialgia ela anda nos consultórios da reumato, do endócrino, do ortopedista, e confesso que, como endocrinologista, eu não compreendo muito essa doença. Parece que ela é feita com diagnóstico de exclusão, né? Então, eu te pergunto, nos fala um pouco da fibromialgia, quais são os sintomas, os critérios
para se fazer o diagnóstico? E existe algum exame específico para se fazer um diagnóstico de fibromialgia? Então, a fibromialgia, na verdade, é uma síndrome dolorosa crônica. Tá? Ela causa dores generalizadas, dores difusas, principalmente musculares e ósseas. Pode causar dor articular também, mas não tão frequente. E ela é uma doença que não existe nenhum exame que venha escrito fibromialgia positivo. Porém, ela é uma doença que existe, já foi comprovada cientificamente, que os pacientes têm uma hipersensibilidade, têm substâncias aumentadas no sangue que causam um limiar de dor menor, ele sente mais dor do que os outros. Né? E o diagnóstico ele é feito, é um diagnóstico clínico. Ele é feito através da anamnese, que é aquela conversa que o médico tem com o paciente, uma conversa bem detalhada, né? São dores crônicas, não são dores que começaram há 3 dias. Né? E através do exame físico, tá? E, na verdade, não é um diagnóstico muito de exclusão, porque você pode ter a doença associado a outras doenças. Então, na verdade, é um diagnóstico clínico, mas é uma doença tratável, que o paciente pode melhorar a sua qualidade de vida, pode melhorar a dor e precisa, na verdade, de um tratamento não só com reumato, muitas vezes, mas com também um psicólogo, um psiquiatra. Né? Isso depende de cada paciente. Tá? Porque a gente sempre escuta assim, já ouvi várias vezes, pessoas fazendo comentários de que isso é psicológico, que é uma dor psicológica, que a pessoa não está com nenhuma dor, porém ela colocou na cabeça dela que ela tem. Né? Então, por isso eu acredito também que precisa desse acompanhamento. Né? Na verdade, não é coisa da cabeça do paciente. Né? É errado a gente falar assim. Os pacientes com fibromialgia, na verdade, eles às vezes já pularam de médico em médico, porque eles às vezes são incompreendidos, né? E porque às vezes a gente olha e aparentemente ele não sente, a gente acha que ele não sente dor, mas dor é algo subjetivo, né? E realmente ele sente dor, ele precisa de tratamento. Tem uma pergunta aqui da dona Raimunda Galvão, que ela faz o seguinte questionamento: estou com muita dor no calcanhar. Pode ser reumatismo? Voltando aí. Né? E ela mandou agora aí. Pode ser reumatismo, essa dor no calcanhar? É interessante a sua pergunta, dona Raimunda. Então, na verdade, a gente precisa de uma avaliação para saber se essa sua dor no calcâneo, dor no calcanhar, é devido a fatores mecânicos, como, por exemplo, sobrecarga, postura, né, uso de algum calçado, ou, dependendo da sua idade, pode ser um sintoma de alguma doença autoimune, porém, vai depender aí de uma avaliação mesmo com reumato. Vai constar comigo. Eu sei que, muitas vezes, a doutora Daniela ela também é reguladora, ela faz regulação de pacientes. E, hora ou outra, sempre confundia, né, doutora, em relação... É ortopedia? É reumatologia? Então, tinha várias vezes que ia pacientes para ela, mas que não era para ela, e vice-versa, né, que iam para o ortopedista avaliar e que eram para ela como reumatologista. Então, assim, às vezes é difícil para o paciente ele entender esse mecanismo, né? Sim, é difícil porque são doenças que causam dores em articulações, né, e elas se misturam. Por exemplo, tem uma doença que tanto o reumato pode tratar quanto o ortopedista, que é a osteoartrite, ou artrose, mais conhecida. Né? Então, às vezes é do reumato, às vezes do ortopedista, mas o ideal, nos casos de artrose, por exemplo, é esse tratamento conjunto, o ortopedista junto com o reumatologista. Doutora, e um termo que acredito que tenha escutado muito já, ácido úrico, uma preocupação dos pacientes. O ácido úrico. Eles às vezes chegam perguntando: eu tenho ácido úrico? Eu tenho ácido úrico, e atribui o ácido úrico elevado sempre a fazer uma correlação com gota. Essa correlação, ela existe sempre que tiver com ácido úrico elevado,
é gota ou tem outras patologias? O que o paciente precisa saber a respeito do ácido úrico? Existe um grupo de doenças reumatológicas que são chamadas artropatias por depósitos de cristais. E uma dessas doenças é a gota, que é uma artrite por depósitos de cristais de urato nas articulações. Porém, apenas uma hiperuricemia ou ácido úrico alto no sangue não faz o diagnóstico de gota. Tá? O paciente precisa ter outros sintomas, tá? Mas se o paciente tiver dor articular com ácido úrico elevado, muito provavelmente ele tem gota, ele precisa da avaliação do reumato. Pessoal, esse programa daria para fazer assim, só dividir ele em uns 10 programas, né, gente? Verdade. Então, aqui, enquanto a Daniela está falando, a gente já vai pensando em várias perguntas e vai aparecendo cada vez mais perguntas. Pode me pra chamar ser de feita, novo, eu né? estou gostando. Oi, tá vendo? Estava nervosa, e aí já está já... Isso é que nós não entramos ainda nos termos populares ainda, os nomes populares ainda, Joanete, essas coisas que o pessoal fala muito também. Que são, Verdade. E por aí vai dos termos culturais. Mais na frente nós podemos falar a respeito disso. Então, tem uma doença que é muito comum nos consultórios da ginecologia, da endocrinologia, da reumatologia e da ortopedia, que é a osteoporose. Eu vou pedir para a doutora Daniela falar um pouco da osteoporose e explicar para os telespectadores por que essa osteoporose ela passa em todas essas especialidades. Então, Vilde, a osteoporose ela é uma doença osteometabólica, né? Que é muito comum, por quê? Porque a partir dos 25, 30 anos, a gente começa, todo mundo, a perder massa óssea. Então, é natural que a gente tenha uma perda de massa óssea quando a gente chega aos 60 anos. Porém, essa perda de massa óssea ela é modificada, alterada por alguns fatores. Primeiro, pela massa óssea que o indivíduo já adquiriu com essa idade, né? Se ele tinha hábitos de praticar esporte, se ele comia alimentos ricos em cálcio, se ele gostava de tomar sol, tinha uma vitamina D boa. Então, isso vai interferir nessa massa óssea do indivíduo. E, então, com o envelhecimento, todos vão perder massa óssea, né? E aí entra as especialidades. O ortopedista, que cuida do osso, o endócrino, por quê? Porque nós temos um hormônio no sangue que regula o cálcio, né? Então, essa doença é uma doença que precisa ser diagnosticada. Muitas vezes ela é esquecida nos consultórios, né? Por quê? Porque a osteoporose vai levar a risco de fraturas. Então, aquele idoso que cai no banheiro e quebra um osso, como o fêmur, que é um osso que é para quebrar num acidente de carro. Né? Então, provavelmente, ele tem osteoporose, provavelmente, com certeza. Né? E é uma doença muito prevenível. Então, se ele estivesse tratando, ele não teria uma fratura de fêmur que vai levar ele a ficar acamado, a pegar uma pneumonia, a ter uma trombose, e aí por aí vai. A senhora falando em prevenção, eu lembrei até do meu pai, que vive brigando com a minha mãe, né? Devido a tomar Coca-Cola, essa questão toda. Tem a ver realmente o uso, tomar refrigerantes com esse desgaste? Acho que o Vilde pode responder não, melhor. Ele já vai aqui, já regalou o olho ali, gente. Pode passar. Eu queria até acrescentar essa pergunta, se tem a ver o uso da cafeína no café no dia a dia, mas eu vou repassar para a doutora para responder isso para a gente, porque eu não gosto de Coca-Cola e nem tomo e nem recomendo, tá, gente? Mas um bom café sem açúcar eu estou recomendando para todos. Mas e o café? E outros fatores alimentares, né, que possam vir a prejudicar? Café realmente pode levar à osteoporose? Olha, o café tomado em equilíbrio, né, não em exagero, não causa osteoporose, não. Tá? Que bom. Agora, a Coca-Cola, realmente, o seu pai está correto. Eita, mãe. Ó,
Chega. cortar, viu? Além de ter diabetes, que o doutor Wilde que faz o tratamento dela, ainda tem essa questão. Nós já vamos aí caminhando para encerrar mais um bloco, vamos para o último bloco, e vou deixar aqui uma pergunta para a doutora responder após nós voltarmos. É a seguinte, é uma pergunta do Wesley, né? E ele faz assim: nesse período de home office, também para estudantes, existem cuidados que podemos ter para prevenir doenças reumatológicas? Por exemplo, a artrite, né? A gente falou aqui hoje bastante sobre isso, mas relacionado aos estudantes, ao pessoal que fica muito tempo sentado, as posturas, existe? E aí vamos para o terceiro bloco. E ela vai responder, a doutora Daniela vai responder, fique ligado aí.